Por que a população em geral ficou sem acesso à Bíblia durante tantos e tantos anos? Exatamente porque, se as pessoas lessem o que estava naquela Bíblia Vulgata e comparassem com as práticas religiosas do cristianismo, seria um caos. Na verdade, nós sabemos que o cristianismo romano, ele, na verdade, não segue os mandamentos do nosso Salvador e não obedece o que está escrito na Escritura, mas segue padrões voltados para contemplar o paganismo romano, colocando dentro do cristianismo todas as práticas pagãs anteriores à sua criação. Assim sendo, a população não poderia ter acesso à Bíblia para não ficar sabendo que, na verdade, a religião cristã não faz o que está na Escritura, de acordo com o que está escrito. Isso ficou dessa forma durante muito tempo. Até a hora em que surgiram os cursos de seminários de teologia e surgiram também algumas modificações do livro A Bíblia, que nunca existiram na Escritura. Neste caso, a divisão por capítulos e versículos. E é uma prática do sistema Illuminati fazer qualquer coisa que seja favorável aos seus interesses e dizer que é para facilitar a nossa vida. Assim também, a divisão por capítulos e versículos foi apresentada ao público como uma grande ajuda para que as pessoas pudessem, então, encontrar melhor os textos na Bíblia. E assim é até hoje. Qualquer pessoa que você encontrar na rua e falar sobre a divisão de capítulos e versículos que não existia na Escritura e que existe na Bíblia, as pessoas te responderão. Facilitou muito, ficou muito mais fácil agora para a gente achar as passagens. É um ângulo da visão. Agora vamos ver o outro ângulo da visão, tá certo? Nós estamos vendo pela ótica dos que foram condicionados, alienados e enganados, de que é o melhor negócio ter capítulos e versículos para que a gente possa encontrar melhor as passagens. Agora vamos ver pela ótica de quem fez isso. O que os senhores do mundo, os dominantes, os líderes religiosos pensaram para poder colocar capítulos e versículos na Bíblia? É simples. Olha, se eles lerem textualmente um livro inteiro da Escritura, nós seremos desbaratados, porque vão ver que nós estamos ensinando as coisas que não estão de acordo com o que está escrito. Agora, se nós criarmos um método de estudo, se nós formarmos um grupo de ensinadores, ou seja, os teólogos, para ensinar a teologia, a hermenêutica, para ensinar a exegese, para ensinar a homilética, pronto, nós vamos conseguir agora fazer com que eles procurem somente os textos que nós demos na Bíblia através dos capítulos e versículos. Então agora nós vamos dividir a Bíblia todinha, picar a Bíblia todinha e vamos dar para esse povo apenas as partes que nos interessa que eles conheçam da Escritura, e não ela toda. Essa foi a ideia dos senhores do mundo. A ideia de condicionar o sistema de leitura da Bíblia, ou sistematizar a leitura da Bíblia. Assim criaram os cursos de teologia. Assim passaram a cobrar para ensinar os ensinadores do povo. Ou seja, cobrar para poder a pessoa se capacitar, através desse curso, a ensinar a outras pessoas. E para isso formar líderes religiosos. As pessoas agora que querem ser líderes religiosos vão aprender com o curso de teologia como dar alimento para as pessoas se alimentarem de acordo com as regras de hermenêutica, de homilética, de exegese e tantas outras palavras gregas que utilizaram para a metodologia dos cursos de teologia, que tem basicamente a essência da Grécia, basicamente a essência do liceu grego, dos métodos de ensinamento grego, que não é, na verdade, ensinamento, mas condicionamento. E assim, colocaram na Bíblia capítulos e versículos. E em que isso hoje nos atrapalha? Veremos em seguida. E por que espalharam capítulos por todo o livro A Bíblia? Por que dividiram em tantos capítulos? Não espere de mim que eu vá te dar referências de capítulo e versículo, eu não vou pelo caminho deles.
eu te peço o seguinte, que você disponha de tempo para fazer um estudo da Escritura e para ler a Escritura. Assim, eu te dou a dica de quando você passar por capítulos e versículos, observe. Veja o seguinte, algumas vezes os capítulos são colocados em determinados locais para poder tirar o sentido do que está sendo dito logo abaixo. Temos alguns exemplos no Novo Testamento em que, no caso Pedro ou Judas ou Paulo, quem esteja escrevendo a carta, ele vem falando de homens terríveis que estão modificando tudo, que estão induzindo as pessoas ao erro. E quando você observa, existe um capítulo ali separando uma parte da outra, justamente para tirar o sentido do que está mais abaixo. Por quê? Porque dali para baixo do próximo capítulo já está dizendo claramente quem são essas pessoas. Só que quando você para de ler exatamente num capítulo em um dia, para retomar a leitura em outro capítulo no dia seguinte, você já perdeu o sentido do que você estava lendo. Então você não mais associa aqueles homens que estão descritos aqui na parte de baixo do capítulo com aqueles homens dos quais faziam coisas terríveis que estão sendo citados na parte de cima. É um método deles fazerem com que o seu pensamento fique bloqueado. E logo também no capítulo coloca uma epígrafe, para poder, às vezes, desvirtuar o assunto que vai ser tratado mais abaixo, para não parecer que é uma sequência do de cima. Isso ocorre poucas vezes, mas acontece. Não é que toda vez que eles colocam um capítulo, seja um capítulo direcionado especificamente para o mal, para atrapalhar. Não são todas as vezes. Mas coisas primordiais para eles, para encobrir a farsa, eles usam esse método do capítulo e do versículo, dividindo, e a epígrafe também da mesma forma. Então, quando você ler a Escritura agora, preste bastante atenção. E eu peço a você que preste atenção apenas para você saber que isso é uma verdade, que eles usam capítulo para separar um assunto do outro, para você não ter um entendimento completo e linear. Agora, eu te peço que você nunca pare no capítulo. Não pare de ler, porque você vai ter que parar de ler uma hora. Você não vai ler a Bíblia toda de uma vez. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, se você for ler, por exemplo, a carta aos Hebreus, quando você parar de ler hoje para continuar lendo amanhã ou em outro horário, você não pare em capítulo. Pare fora do capítulo, ou antes ou depois dele, para que você não perca a linha de raciocínio justamente pela interrupção do capítulo. Essa é uma das dicas para você consultar a Escritura sem os percalços da Bíblia. Lembre-se, a Escritura não tinha capítulo nem versículo e nem epígrafe. Para que mais servem os capítulos? Eles servem principalmente para linkar a Bíblia. O que é linkar a Bíblia? Nós temos uma leitura linear da Escritura como ela foi feita, na época, pelos homens do Criador, que foram, vamos dizer, capacitados, iluminados, ungidos para poder escrever a Escritura. Escreveram linearmente, e nós devemos ler também linearmente, do jeito que eles escreveram. Mas com capítulos e versículos facilita os links da Bíblia. Ou seja, pode-se pegar uma parte da Bíblia em um determinado ponto e dali pular para outro determinado ponto, fazendo links, jumpers, pulos, entre uma passagem e outra, possibilitado isso somente pela inclusão dos links, feitos em capítulos e versículos. Se não houvessem capítulos e versículos dividindo a Bíblia, como não havia na Escritura, ficaria impossível deles ensinarem o que querem com a Bíblia, porque eles ensinam com a Bíblia qualquer coisa. E a multiplicidade das igrejas evangélicas só nos demonstra isso. Demonstra exatamente isso, que você pode fazer o que quiser com a Bíblia. Ou então a Bíblia vai ser sempre uma faca de dois gumes e vai terminar havendo divisão em cima de divisão, como as igrejas protestantes são divididas. Eles nunca vão entrar de acordo. Todos eles têm a mesma Bíblia, mas nenhum deles entra de acordo.